Nossa história começa em um período sombrio para os israelitas, que foram oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Agora, certifique-se de não beber vinho ou qualquer bebida fermentada, nem comer nada impuro. Você ficará grávida e terá um filho cuja cabeça nunca deverá ser tocada por uma navalha, pois o menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Animada e surpresa, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá, então, orou ao Senhor, pedindo que o anjo retornasse para orientá-los sobre como criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo voltou. Manoá perguntou ao anjo: Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra que governará a vida e a obra do menino? O anjo reiterou as instruções, dizendo que a esposa de Manoá deveria fazer exatamente como ele havia ordenado. Logo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto estava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Quando jovem, Sansão foi a Timna e viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse aos pais: Vi uma mulher filisteia em Timna. Agora, peçam-na para mim como esposa. Seus pais ficaram consternados com sua escolha e perguntaram: Não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre o nosso povo? Por que você vai buscar uma esposa entre os filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu: Peçam-na para mim. Ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que estava procurando uma oportunidade para confrontar os filisteus. No caminho para Timna, Sansão encontrou um jovem leão. A floresta era densa e o caminho estreito quando, de repente, um rugido ecoou. Um jovem leão feroz avançou contra ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e, com uma força divina, ele rasgou o leão com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. A carcaça do leão ficou em pedaços, testemunho da força extraordinária de Sansão, mas ele não contou aos pais o que havia feito. Mais tarde, ao retornar para se casar com a mulher, Sansão desviou-se para olhar a carcaça do leão. Dentro dela, havia um enxame de abelhas e mel. Ele pegou o mel com as mãos e o comeu enquanto caminhava. Quando se reuniu com os pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram. Mas Sansão não revelou que o mel vinha do cadáver do leão. Na festa de casamento em Timna, Sansão propôs um enigma aos 30 companheiros filisteus. Deixe-me propor um enigma. Se vocês conseguirem resolvê-lo dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem, vocês me darão isso. Eles disseram: Conte-nos o enigma. Sansão respondeu: Do que come veio comida, do que é forte saiu doçura. Por 3 dias, os homens não conseguiram desvendar o enigma. No 4º dia, ameaçaram a esposa de Sansão: Convença seu marido a nos contar o enigma, ou queimaremos você e a casa de seu pai. Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade? Desesperada, a esposa de Sansão começou a chorar, dizendo: Você me odeia. Realmente não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Sansão respondeu: Nem aos meus pais contei, então por que deveria contar a você? Ela chorou durante os 7 dias inteiros da festa, e no 7º dia ele finalmente cedeu e contou o segredo. Ela, por sua vez, revelou a resposta ao seu povo. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade disseram a Sansão: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem pressionado minha mulher, não teriam resolvido o enigma. Tomado pelo Espírito do Senhor, Sansão desceu até Ascalon, matou 30 homens, tirou suas roupas e as entregou aos que resolveram o enigma. Consumido pela raiva, voltou para a casa de seu pai. Enquanto isso, sua esposa foi dada a outro homem,
que tinha sido seu acompanhante na festa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: "Vou ao quarto da minha esposa", mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha certeza de que você a odiava", disse o pai. "Por isso, a dei ao seu companheiro. Não é sua irmã mais nova ainda mais atraente? Leve-a em seu lugar." Sansão respondeu: "Desta vez, tenho o direito de me vingar dos filisteus. Eu os ferirei de verdade." Então, ele saiu e capturou 300 raposas. Amarrou-as cauda a cauda em pares, prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos dos filisteus. O cheiro de plantações queimadas encheu o ar, e os gritos desesperados dos filisteus ecoaram enquanto viam seus grãos, vinhedos e olivais reduzidos a cinzas. Quando os filisteus perguntaram quem havia feito aquilo, disseram a eles que fora Sansão, o genro do Timnita, porque sua esposa havia sido dada ao seu companheiro. Cheios de fúria, os filisteus subiram e queimaram a casa dela e a do pai. Ao saber disso, Sansão disse: "Já que vocês agiram assim, juro que não descansarei até me vingar de vocês." Ele os atacou violentamente, matando muitos deles. Depois, desceu para se refugiar em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus, então, marcharam e acamparam em Judá, espalhando-se até Leí. O povo de Judá perguntou: "Por que vocês vieram lutar contra nós?" "Viemos capturar Sansão", responderam. "Queremos fazer com ele o que ele fez conosco." 3.000 homens de Judá desceram até a caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não percebe que os filisteus governam sobre nós? O que fez foi trazer problemas para nós." Sansão respondeu: "Eu apenas fiz a eles o que eles fizeram comigo." Então, eles disseram: "Viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão concordou, mas pediu: "Jurem que vocês mesmos não me matarão." "Concordamos", responderam. "Nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles. Não o mataremos." Assim, eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para fora da caverna. Quando Sansão se aproximou de Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, gritando de ódio. Nesse momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços se romperam como fios queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Ele encontrou a mandíbula fresca de um jumento, agarrou-a e com ela derrotou 1.000 homens. O chão ficou coberto de corpos caídos, e Sansão estava cansado e sujo, mas vitorioso, segurava a mandíbula na mão. Então, ele proclamou: "Com a mandíbula de um jumento, fiz montões deles. Com a mandíbula de um jumento, derrotei 1.000 homens." Após dizer isso, jogou fora a mandíbula, e o lugar passou a ser chamado Ramat-Leí. Exausto e com muita sede, Sansão clamou ao Senhor: "Tu deste ao teu servo esta grande vitória. Agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos." Então, Deus abriu uma cavidade no chão de Leí, e dela jorrou água. Sansão bebeu, recuperou as forças e reviveu. Por isso, a fonte foi chamada em Acoré, e ainda está em Leí até os dias de hoje. Um dia, Sansão foi a Gaza e viu uma mulher muito bonita. Ele entrou para passar a noite com ela. Quando os moradores de Gaza souberam que Sansão estava na cidade, cercaram o local e ficaram vigiando o portão da cidade durante toda a noite. Eles disseram: "Vamos esperar até o amanhecer. Então o mataremos." Mas Sansão não permaneceu lá até o amanhecer. No meio da noite, ele se levantou, foi até o portão da cidade e arrancou as portas, junto com os 2 postes e a barra. Colocou tudo nos ombros e carregou até o topo da colina que fica de frente para Hebrom. Foi uma demonstração impressionante de sua força sobrenatural e um desafio direto aos seus inimigos. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que vivia no vale de Soreque. Os líderes dos filisteus foram até ela e disseram: "Convença-o a revelar o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo. Assim, poderemos amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata." Dalila, então, perguntou a Sansão: "Diga-me, qual é o segredo da sua força tão extraordinária? Como você pode ser amarrado e dominado?"
Sansão respondeu: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas, que ainda não foram secas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os líderes dos filisteus trouxeram as cordas para Dalila, e ela amarrou Sansão enquanto ele dormia. Com homens escondidos na sala, ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo para te pegar. Mas ele rompeu as cordas com facilidade, como se fossem fios de barbante queimados no fogo. Dalila disse: você me enganou e zombou de mim. Agora, diga-me de verdade como você pode ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo no tecido de um tiro e prender com um alfinete, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de Sansão, as teceu no tecido e as prendeu com um alfinete. Mais uma vez, ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo para te pegar. Ele acordou e arrancou o alfinete, o tiro e o tecido sem esforço. Dalila, então, disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me engana e não revela o segredo da sua força. Ela continuou insistindo, dia após dia, até que Sansão não suportou mais a pressão. Finalmente, ele revelou: minha força está no meu cabelo. Nenhuma navalha jamais foi usada em minha cabeça, pois sou nazireu, dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, minha força me deixará, e eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila percebeu que ele havia contado a verdade. Então, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus: venham mais uma vez. Desta vez ele me contou tudo. Eles retornaram com a prata em mãos. Dalila colocou Sansão para dormir em seu colo e chamou um homem para raspar as 7 tranças de seu cabelo. Assim que o cabelo foi cortado, Sansão perdeu sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo para te pegar. Sansão acordou e pensou: vou me livrar como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Lá, o amarraram com correntes de bronze e o colocaram para moer grãos na prisão. Contudo, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, sinal de que sua força, dada por Deus, poderia um dia retornar. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu Sansão, começaram a louvar seu Deus, exclamando: nosso Deus entregou em nossas mãos o inimigo que devastou nossa terra e causou tantas mortes. Tomados de entusiasmo, gritaram: tragam Sansão para nos divertir. Sansão foi levado até eles e se apresentou diante da multidão. Colocaram-no entre as colunas do templo, e ele disse ao servo que o guiava: por favor, coloque-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. O templo estava lotado de homens e mulheres, e todos os governantes dos filisteus estavam presentes. No telhado, havia cerca de 3.000 pessoas assistindo à apresentação de Sansão. Então, Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, fortalece-me só mais uma vez. Com um único golpe, permite-me vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele se posicionou entre as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, colocando uma mão sobre cada coluna. Com todas as suas forças, Sansão gritou: que eu morra com os filisteus. Em um esforço supremo, ele empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre os governantes e sobre todos que estavam dentro dele. O chão tremeu, as paredes desmoronaram, e os gritos de terror dos filisteus ecoaram enquanto o templo colapsava. Assim, Sansão matou mais pessoas em sua morte do que durante toda a sua vida. Depois disso, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Eles o levaram de volta e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia liderado Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar até mesmo indivíduos imperfeitos para realizar seus propósitos. Sua força extraordinária era igualada por suas fraquezas humanas, mas, no final, ele cumpriu sua missão divina.
Sua história nos ensina lições valiosas sobre a fé, os perigos da tentação e a soberania de Deus. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir, e que Deus te abençoe.